Quando a gente procura mecanismo de ação de mindfulness no PubMed, e referências, pesquisas sobre isso, eu até falava um pouco em outros momentos sobre, nesse mesmo tema de outros aspectos, mas atualmente eu senti assim uma espécie de boom envolvendo as coisas de genômica e de epigenética. Então, por causa disso, hoje eu decidi focar um pouco mais. Como eu sei que a formação de vocês é bastante heterogênea, fiquem à vontade para me parar e fazer perguntas. Às vezes é um esquecimento, né? Teve mais gente que teve Covid, com certeza. A gente pode esquecer, já viu isso em algum momento da vida, bem lá atrás. Então, por favor, dá para você falar de novo? Não tem problema nenhum, tá? O objetivo da gente é tentar entender um pouco o que está acontecendo no organismo do ponto de vista molecular que pode estar mediando as ações, né, do mindfulness, e aí até a gente fala um pouco de alguns estudos e umas perspectivas que eu vou trazer para vocês aqui no final. Então, vamos lá. Vários artigos, então eu tenho aqui 2019, 2014, 2011, essa aqui é uma revisão mais recente, 22, 23, e esse, apesar de ser um dos antigos, ele faz um resumo bom, então eu vou partir dele e depois eu vou falar um pouco dos outros também para vocês. Já aviso que esses artigos, às vezes não é tão fácil conseguir, os que eu mostro aqui, todos são artigos que eu tenho, se alguém tiver um interesse especial em algum deles, tem o meu e-mail que eu vou mostrar também no último slide, podem escrever para mim que eu mando a referência para vocês. Bom, então, nesse artigo, ele traz que modulando, né, os mecanismos, e ele não fala só de mindfulness, ele fala de outros tipos de meditação, mas teria, então, a história da expressão gênica, que é como aquilo que a gente tem de constituição genética vai estar se manifestando, a genômica, que é um jeito de você estudar um monte de gente para tentar encontrar comportamentos, fenótipos ou até perfil de alguma doença. A Maíra falou, né, no caso do uso de substância, tem, né, alguns comportamentos que existe uma associação com alguns genes que dão uma propensão maior ou menor. Então, a gente está usando essa estratégia, que é a genômica funcional, para procurar quais seriam os genes que poderiam estar, né, modulando esse comportamento. Eles falam muito de correlato neurológico e neuroimunomodulação. Essa modulação, a gente vai mostrar alguns aspectos, mas é muito interessante perceber o quanto que a imunologia está por trás. Vocês vão ver que se repete bastante resultados sobre isso, né? Que a gente teria benefícios de melhorar a resposta imunológica ao utilizar esse tipo de atividade complementar, dentre elas yoga, tem tai chi, tem vários trabalhos falando de outros tipos, mas bastante coisa com meditação e mindfulness também. Então, ele traz nesse artigo uma tabela com muitos artigos em que ele mostra qual que é a forma, né, de modificação que ele está buscando. Então, se é mindfulness, que foi intervenção, se é algum tipo de outro tipo, né, de meditação, a própria yoga. Mas o que é interessante é que a maioria dessas medidas ela é feita em plasma, em sangue. Então, facilita, porque como é que eu vou estudar, né? Às vezes, se você vai fazer um trabalho com correlato neurológico, você precisa de um equipamento para fazer alguma coisa de emissão de pósitrons, que só tem em alguns lugares, às vezes em num país como o nosso, né? Algumas cidades só têm equipamentos tão avançados, mas aqui a grande maioria aparece trabalhos que usam amostras de sangue periférico. E aí uma série de achados que eu classifiquei para vocês, esse início aqui do quadro mostra para a gente principalmente achados que envolvem mudança da expressão de genes. Então, ao realizar uma dessas práticas, alguns genes vão estar mais ativos ou até eu posso diminuir alguns deles, que são genes que produzem substâncias que não são tão desejadas assim. Então, eu modifico a forma como meus genes estão se expressando por conta de uma intervenção como essa. No segundo
uma categoria, ele mostra aquelas modificações epigenéticas. A epigenética a gente vai falar um pouquinho mais, mas só para ir já lembrando, quem está mais acostumado com essa área, são modificações que ocorrem sobre os genes. Então, não modifica o gene, né, o que seria, antigamente, que a gente falava de mutação, alteração genética, não modifica o gene. É um gene que está lá, e ele pode estar ligado ou não. E por essa modulação epigenética, eu vou produzir ou que ele se expresse mais ou que ele se expresse menos, o que pode ser uma vantagem. E, finalmente, aqui, alguns trabalhos falando de telômero, a gente vai explicar os telômeros também mais para o final. Mas vamos lá, então são várias áreas que estão sendo modificadas por conta de protocolos de intervenção, e aqui eles usam intervenção para pessoas sem nenhuma doença estabelecida, mas em casos, por exemplo, de câncer, eles trabalham também com amostras de praticantes que são regulares, né, de algum tipo de... Aqui tem meditação budista, ou mesmo mindfulness, mas que são regulares, outros que são os virgens, né, de prática, e aí é que aparecem, então, esses resultados. A gente vê que tem alguns que são estudos controlados, randomizados, estudos longitudinais, enfim, várias evidências trazidas com essa revisão. E aí, a nossa atenção é no que eu comentei com vocês, amostras de sangue, baseados principalmente em alteração de expressão gênica, que envolve resposta imunológica principalmente, estresse, a questão dos telômeros da epigenética, que a gente também vai falar. Então, vamos ver um pouquinho do mecanismo básico, né, para lembrar vocês, e aí a gente mostra alguns exemplos. Então, primeiro eu estudo a sequência do material genético só, e vejo que algumas pessoas têm genes que são favoráveis ou desfavoráveis para diabetes, para câncer de pulmão, e talvez para consumo de substâncias. Então, a gente tem aí, vou aproveitar o exemplo da Má. Então, a gente tem aí um estudo que é só para olhar para o DNA. Mas o que é interessante mesmo é a gente poder ver como é que esse DNA, esses genes se expressam, então estudos de expressão gênica, ou aquelas marcas que a gente faz sobre o material genético, induzindo ou atrapalhando a expressão gênica, que é o conceito da epigenética. Então, são essas as formas que a gente tem para estudar. E aí, para lembrar um pouquinho, né, só voltar ao passado para muitos de vocês, todas as nossas células nucleadas têm os 46 cromossomos, então eu posso pegar esse material, eu posso olhar e descobrir, né, dependendo da variação entre as pessoas, quais são as bases que estão lá, mostrando, então, se essa proteína vai ser feita de um tipo ou de outro, né, uma forma ou outra, ou se ela vai estar sendo feita ou deixando de ser feita. Então, isso aí está acontecendo o tempo todo com a gente. Mas qual que é o papel do mindfulness, né? O que o gene tem a ver com isso? Então, aqui para a gente ver uns exemplos, nesse trabalho é uma revisão sistemática, vendo, então, indução de expressão gênica, ou seja, se eu mudo como os genes se expressam a partir de uma intervenção que eles estão chamando aí de mente-corpo, né? Então, basicamente a expressão gênica, como é uma revisão, ele começa lá olhando para o PubMed, encontrando 716 artigos, mas eu vou até colocar aqui a lista das coisas que ele foi escolhendo para ir afunilando, né, o processo para essa revisão. Então, tinha que ser adulto, podia entrar clínico e não clínica, a população, podia ser praticante, experiente ou não, os artigos tinham que ser em inglês, enfim. Mas o que era importante é que ele estava buscando aqui mudanças na expressão gênica. Então, à medida que ele foi adequando a essas regras, ele chegou, então, em 18 artigos. Esses 18 artigos estão listados aqui, e aí eu estou até mostrando a figura de um aparelho que é usado para fazer análises genéticas, né? Só para vocês verem que é um aparelho relativamente pequeno, né? Não é uma coisa muito grande, mais ou menos o tamanho de um micro-ondas, mas que permite a gente conhecer a informação genética de uma forma bem estabelecida. Então, aqui a gente tem, eu não vou falar de cada um deles, né? Porque tem um resuminho na última parte da tabela, mas aqui estão os 18 estudos, e aqui a gente vê, então, o resumo, né? No resumo, ele mostra que ele teve estudos longitudinais,
os de resposta rápida, os cross-seccionais, vamos chamar assim, né? Que é transversal, né? E aí a gente vê, então, a proporção. Em geral, né, o número de participantes tem desde pessoas saudáveis, pessoas que são cuidadoras de pacientes e pacientes, e ele vai encontrar, né, entre esses estudos, 22% usam o mindfulness, os outros vão usar outro tipo de intervenção, muitos baseadas em mindfulness mesmo, e quase metade tem a atividade física somada. O que ele observa, né, é que praticamente a grande maioria, 72%, trabalhou com sangue periférico, né, e uma parte isolou linfócito para fazer essa análise. Então, como eu falei para vocês, é sangue que a gente tira sem muito problema, né? Aí, nesses todos, né, que entraram, 81% mostraram redução de genes relacionados com inflamação e fator de transcrição. Então, como eu falei para vocês, a questão da resposta imunológica aparece muito frequentemente. Eles mostram, né, que o principal achado é a diminuição da expressão desse NF-kappa-beta, que é um gene que é um fator de transcrição. Então, ele ativa a transcrição de outros genes, faz os outros, né, funcionarem, e está relacionado a estresse, radicais livres, radiação. Então, ele está relacionado com muitos aspectos que a gente pode chamar de estresses celulares, né? Então, toda vez que acontece alguma coisa, que pode ser até um estresse psicológico, mas que de alguma forma afeta o organismo, porque a gente vai ter toda uma modificação de neurotransmissão, de neuropeptídeo, de hormônios de estresse, né? Cortisol, principalmente, a gente vai ter, então, uma modificação das nossas células. Essas modificações, né, quando eu tenho isso acontecendo, e aí aqui tem vários exemplos para vocês, esse NF-kappa-beta está sempre lá no meio participando. Quando existem práticas, como, por exemplo, o mindfulness, e você modifica a expressão desse fator de transcrição, você consegue ver uma modificação dessas respostas também. Então, aqui ele mostra, né, você até fiz um resuminho, né, que quando você tem a diminuição da expressão desse NF-kappa-beta, você está mostrando, né, a possibilidade de reverter efeitos do estresse crônico. Então, ele considera, né, que essa mudança do NF-kappa-beta é uma assinatura molecular de estresse crônico que está acontecendo com os organismos, seja de que tipo for, e que, né, essa possibilidade de você modular, diminuindo essa expressão por uma prática, você consegue, então, né, uma melhora que pode ser tanto do nível psicológico quanto biológico. Esse outro trabalho, ele traz, né, a hipótese de trabalho dele nessa investigação é que o mindfulness, ele muda a atividade cerebral. Então, o que ele avalia alguns estudos, né? Então, mais ou menos na linha daquele anterior, são estudos que vão de 2012 até 2018, e aí também, de novo, né, com o que é que ele compara, o que o participante tem, se é doente, se não é doente, que tipo de intervenção foi feita e quais são os achados genômicos mais importantes para cada um desses trabalhos. Quando se coloca uma lista dessa daqui, com Illumina, Affymetrix e tal, está mostrando que foi feito o uso de um equipamento muito, muito recomendado na literatura, muito aceito na literatura. Então, assim, isso aí é uma validação técnica, vamos dizer. E aí, a proposta que ele traz é que o estresse, ele vai estar sempre trazendo, né, uma ativação do sistema nervoso central, que vai ter uma ativação também, né, no sistema periférico, mudar a forma como a sinalização é feita dentro do organismo, muitas vezes ativando o fator de transcrição, entre eles, né, o nosso amigo que já apareceu lá nos outros estudos, o NF-kappa-beta, e, por sua vez, isso daí muda a expressão gênica, no caso, por exemplo, aumentando o processo inflamatório. E aí, você tem doença associada. Quando você tem prática de mindfulness, você vai diminuir, né, o estresse por conta dessa prática, essa via toda vai ser modificada do ponto de vista favorável, de tal forma que você
colabora, né, com a saúde em vez de com a doença. Então, seria uma via que se altera no sentido de não estar mais associado à doença, e sim a condições de saúde. Então, nesse resumo, ele traz para a gente as possibilidades, né? Deixa eu ver, ops, desculpem, aqui, mudança do padrão de atividade cerebral por conta, né, da prática, mudança nos processos de sinalização, de transdução de sinal, e, portanto, regulação da expressão de genes relacionados à resposta imunológica. Diminuir pró-inflamatório e aumentar anti-inflamatório. E, com isso, então, está associado, né, com uma melhor resposta do organismo. Bom, e a gente eu falei, né, diretamente na relação com os genes, mas o que o ambiente pode ter a ver com isso? Então, existem artigos que focam também na questão do ambiente. E aí é importante a gente voltar a lembrar o que é epigenética, né? Porque quando a gente fala de genoma, nós estamos falando do material. Quando a gente fala de epigenoma, seriam moléculas que vão estar associadas a esse DNA, controlando, interferindo na função. Então, essa é a ideia. Então, aí a gente vê aqui... Desculpa, eu acho que tinha uma figura... Bom, espera aí. Não, para depois, perdão. Então, quando a gente vai definir a epigenética, alterações moleculares que não vão afetar a sequência do DNA, mas vão mudar a forma como esses genes estão funcionando, aumentando ou diminuindo a expressão. Aí a figura está aqui. Então, a gente tem, de novo, lá o meu cromossomo, né? E os tipos mais conhecidos, que a gente mais estuda de modificação ou de mecanismo epigenético, os relacionados ou com a modificação da cromatina, quer dizer, muda a estrutura da cromatina, dificultando ou facilitando a expressão de um gene. Se ele estiver muito compactado, é mais difícil das enzimas chegarem lá e os fatores de transcrição para que ele possa se expressar. Se ele está mais relaxado, a expressão é mais fácil. Então, aqui a gente vê, né, nesses quadros, essa coisa mais compactado, mais relaxado. Então, são, por exemplo, grupamentos acetila que se ligam na cromatina, relaxam a cromatina e favorecem a transcrição. E a gente tem também esse mecanismo que está representado aqui, que é a metilação do DNA. Então, aqui eu estou falando da cromatina, né, do cromossomo como um todo, e o outro é direto no DNA. Tem regiões do DNA que se gruda um grupo metil lá, esse gene não vai ser transcrito. Então, é um jeito de você impedir transcrição do gene. Isso acontece muito no organismo da gente ao longo da vida, desde a fecundação. Então, quando a gente tem todo aquele desenvolvimento embrionário, aquilo lá é um liga e desliga de gene, porque depois que eu fiz uma mão, eu não preciso mais dos genes que trabalham, né, para fazer as alterações fisiológicas que possibilitam formação de osso, cartilagem, tecido conjuntivo, enfim. Então, são genes que estão ativos no período embrionário, e depois eles são metilados e eles ficam lá desligados, que nem a gente desliga o interruptor de luz. Esse mecanismo que acontece e é programado e precisa acontecer, por exemplo, no período embrionário, ele vai acontecendo ao longo da vida com várias coisas, o crescimento da gente, o próprio envelhecimento. Mas o que acontece? A gente sabe que algumas coisas podem modificar esse padrão de metilação. E são essas modificações que acontecem, por exemplo, por estresse, que vão fazer eu ligar, por exemplo, um gene pró-inflamatório, ou associado, né, com um mecanismo pró-inflamatório, ou algum gene que é um proto-oncogene, que pode virar um oncogene e desenvolver um tumor. Então, esses mecanismos epigenéticos, eles são muito importantes, porque o seu controle tem que ser muito bem feito, né? E se a gente está dizendo que estresse, radical livre, luz ultravioleta, enfim, milhares de coisas podem modificar esse padrão de metilação, eu posso, com isso, então, ter consequências desastrosas. E os RNA não codificadores também são importantes, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, até porque a maioria dos trabalhos envolvem ou as modificações de cromatina ou a metilação de DNA até o momento relacionados com meditação e mindfulness. Então, como eu falei, durante a vida toda eu tenho mecanismo epigenético. Só que, em resposta a estímulo ambiental, isso pode modificar. Então, é aqui que o ambiente, né, a pergunta lá atrás, o que o ambiente tem a ver com isso? Bom, o ambiente pode estar modulando
algum tipo de alteração epigenética importante e trazendo consequências para o organismo. Então, esse trabalho aqui é um trabalho até mais antigo, né? Mas ele é uma marca, porque a Perla é uma pessoa que Marcelo conhece bastante, já veio nos congressos aqui, né? E o Richard Davidson também é muito produtivo nessa área, vamos dizer assim, né? E o que eles fazem é usar uma prática, meditador experiente, fazem uma prática durante um tempo, né, uma prática intensiva, e aí eles têm coleta de sangue antes e depois dessa intervenção. E, na sequência, então, o que acontece? Aqui ela vai mostrar uma série de modificações. Quem não passou pela meditação está em azul, quem passou em vermelho, e o antes e o depois. O que ela coloca aqui, por exemplo, é a diferença de expressão de enzimas relacionadas com a acetilação de histona, ou seja, que vai fazer aquele cromossomo ficar mais ou menos frouxo, mais ou menos possível de transcrever genes importantes. E aqui ela também está quantificando, né, quanto que de histona está ou não está acetilada. Então, só para vocês terem um resuminho, não vou ficar entrando em detalhes, mas as letras aqui, né, B, C e E, mostram que tem aumento de expressão de histona desacetilases, e na questão, nas letras L e M, aparecem, né, a quantidade total diferente de histona acetilada. Então, o que ela está vendo aqui não é específico, alguns genes sim, né? Esses DNA metiltransferase não modificou, o CIRT não modificou, o que modificou principalmente foi ligado a esse processo de acetilação de histona. O que acontece? Uma vez que ela está mais ou menos frouxa, os outros genes, por exemplo, de resposta ao estresse, vão estar mais ou menos acessíveis, e, portanto, eu tenho mais ou menos uma resposta boa. Então, ela está mostrando só uma modulação epigenética que pode ter consequências que não foram investigadas nesse artigo. Ela só está mostrando mesmo essa diferença do padrão epigenético. Nesse outro, é um artigo, esse grupo, depois eu trouxe também, eu consegui com essa autora, um capítulo de livro que é bem interessante, depois se vocês quiserem, eu posso passar para vocês, mas o que ela está fazendo, né, é uma avaliação da expressão, mas também ligada já a ver o papel da epigenética, porque os anteriores falavam, bom, aumentou NF-kappa-beta, mas não estava mostrando se tinha maior ou menor ligação, por exemplo, com um grupamento metila ou acetila. Nesse trabalho, então, ela classifica, né, aquelas modificações que são epigenéticas, e aqui a gente pode ver que tem a história do mindfulness, né, participando dos processos, tem até uma citação, uma referência do Javier, né, que muitos de vocês com certeza conhecem. Então, a gente tem, e esse mesmo trabalho da Perla, né, que eu mostrei anteriormente. Então, tendo aqui uma relação, por exemplo, com menor acetilação e aumento de metilação, mas num gene que está relacionado com processos depressivos, né? Esse gene, o FKBP5, ele está relacionado, né, com processos, já tem bastante publicação sobre isso, falando de estresse, falando de depressão, inclusive em populações que não passaram pelo estresse, filhos, por exemplo, de pessoas que viveram no Holocausto. Então, mostrando, né, que existe essa possibilidade da resposta acontecer numa segunda geração. Quem foi estressado foi o pai e a mãe, mas os filhos têm alterações nesse gene. Então, isso é bem bonito, esse tipo de trabalho. Aqui, em alguns artigos usando, né, células de sangue e outros usando, inclusive, saliva. Aí, expressão diferencial de genes, mostra principalmente, como a gente comentou, né, estresse oxidativo, dano de DNA, inflamação, outras moléculas associadas também, que com o yoga, por exemplo, a gente vê aqui diminuição da produção de espécie reativa de oxigênio, diminuição de cortisol, de marcadores inflamatórios, né? Isso também com as meditações, né? E aquelas moléculas ligadas diretamente, né, com ativação de transcrição,
como o BDNF, por exemplo. Então, a tabela já traz, né, essa conexão maior, a prática e qual molécula que está mudando e quanto que, às vezes, essa modificação é mediada por modificações epigenéticas. Aqui mais um que também é recente, né, e que fala dos circuitos e da genômica. Eu marquei, mas eu traduzi aqui, né? Então ele está focando na genômica, nos circuitos e as vias biológicas associadas, e o que ele encontra são resultados importantes, principalmente, né, relacionados ao estresse e a vias metabólicas específicas associadas à resposta imunológica, né? Então, vocês vejam que ele está encontrando mudança na expressão gênica de células imunológicas, com as práticas, né, associadas. Aqui, principalmente, ele está trazendo para meditação mindfulness. E eu também fui marcando, mas eu traduzi aqui para vocês, só para deixar, para dar uma lógica quando eu estava me preparando, né? Então, aqui ele fala principalmente dos estudos genéticos, né, envolvendo meditação e mindfulness. Opa. E aí, então, o interessante é que ele traz, aqui a gente vê o nome de alguns genes, né, receptor de opioide, de novo, né, o NF-kappa-beta, mas o que ele mostra, então, que os danos que estão ocorrendo normalmente para a pessoa que está envolvida em condições de estresse e fadiga crônicos, eles vão ter, com o mindfulness, diminuição de dano de DNA, diminuição de estresse oxidativo e diminuição de processos inflamatórios. E, além disso, aumento na expressão de genes anti-inflamatórios que a gente vê aqui, né? Então, isso trazendo para a gente um benefício de ordem prática, mudou o processo inflamatório na hora que tem uma prática feita com meditação por mindfulness. E o que muda? Eu consigo quantificar, eu vejo que o DNA está menos lesado, eu vejo que ocorre menos estresse oxidativo, que o processo inflamatório como um todo, quais são os genes, né? Receptor de prolina, receptor de opioide, onde é que isso está acontecendo, né? Então, não é só ver o benefício, como a Maíra trouxe para a gente, é super importante, mas quando a gente consegue trazer, e aqui ele fala, né, biomarcadores biológicos, né, que estão modificando em função disso, você torna ainda a informação mais consistente, vamos dizer assim. E nos estudos genômicos, né, que são as associações, ou seja, que genes que podem estar relacionados com isso? Então, ele compara, né, e aí essas técnicas são super chiques, né, análise por microarray de RNA, estudo do metiloma, então você olha todo o genoma da pessoa e vê onde está metilado, onde não está metilado, são técnicas muito avançadas, vamos dizer assim, mas nesse caso aparecem o quê? Né, com mindfulness, uma modulação com aumento, e são acho que 61 regiões, né, que ele encontra uma modificação da metilação, estão mostrando que esses genes podem estar mais ou menos ligados. Ele encontra expressão diferencial em 200 genes, entre quem praticou ou não, então também, né, dando essa ideia de que eu consigo mudar a atividade dos meus genes quando eu pratico mindfulness, e como resultado final, assim, que ele trouxe, é uma melhora geral da resposta imunológica, né? Então, aumenta a resposta a agressões, a infecções, né? E consegue fortalecer um sistema imune enfraquecido. Aqui que eu falei para vocês que era o capítulo do livro, né? Então, é o mesmo grupo daquele trabalho, e o que é bonito, assim, da forma como ela traz esse artigo, elas, né? Só tal que eu não sei, mas as outras três são mulheres, que é um caminho, né, para a resiliência, que a epigenética seria, então, né, a ferramenta, né, que vai fazer com que a meditação traga para a gente essa estrada e essa possibilidade aí de caminhar nela. Então, ela também traz, né, a primeira ideia é falar isso, que o ambiente e os estilos de vida influenciam diretamente o organismo, e com isso a gente vai ter saúde ou doença.
Aí ela fala muito, né, do eixo HPA e do sistema imunológico, logo de cara, né, como coisas que devem ser o foco, e aí mostrando que a gente pode ter recursos internos que vão ajudar a gente a ficar doente ou a ter saúde, e aí fala, né, da questão do estresse como algo que vai colaborar para a não saúde, e a meditação como a resposta, né, oposta. Os dois já têm evidências de que eles modificam a epigenética, eles ligam e desligam genes, e com isso, então, a gente conseguiria modular o efeito deletério do estresse, acrescentando uma prática que pode regular a expressão gênica favoravelmente em direção da saúde. Então, ela chama, né, a meditação de um antídoto para o estresse, e sem, no caso, né, as práticas relacionadas ao mindfulness sendo um mecanismo para aumentar a resiliência, né? Nesse artigo, ela traz essa figura onde ela sintetiza essa ideia que ela está, não é, né, é um artigo, mas na verdade é um capítulo de livro. Então, a gente tem nosso DNA, né, que vai estar estável e se expressando ou não, dependendo da necessidade. A gente tem o ambiente, a conversa deles através, então, da modificação das histonas, da metilação do DNA, dos RNA não codificadores. Isso tudo conversa, né, o que a gente chama de epigenética. Quando a gente fala em ambiente, tem os hábitos saudáveis, nutrição, exercício, meditação, mas a gente tem também, né, algumas coisas que são deletérias. A Maíra trouxe, falou, acho que é muito legal, né, a gente ter isso em mente, as experiências da vida que às vezes a gente não consegue modificar, a família que você nasce, o ambiente socioeconômico, as influências desse ambiente sobre a pessoa, então isso tudo vai estar conversando. E cérebro e corpo, né, ela trouxe, né, como o eixo HPA, um modulador importante, mas o comportamento que a gente tem, então, as práticas, né, as coisas que a Maíra falou, você vai parar, você vai reagir, né, como é que você encara isso, vocês gostaram, eu também, né, a história do frango, então tá, então se eu tenho dinheiro, é o dinheiro que me leva a fazer uma coisa errada, deixa eu comprar logo um frango e comer, porque daí eu tiro, né, esse fator ambiental que pode ser, né, externo, que pode prejudicar as minhas decisões. E aí, né, modificação de comportamento e melhora de uma forma geral da saúde e associado também, né, com o sistema imunológico. E aí ela traz consequências, né, como depressão, a ansiedade, doenças inflamatórias, aceleração do envelhecimento e o próprio câncer. E, do outro lado, né, quando a gente consegue essa resiliência que ela está propondo nesse modelo, saúde mental, menos processos inflamatórios, atraso do envelhecimento, né, ou um envelhecimento mais saudável, que eu acho que essa é a ideia. Atrasar a gente não atrasa, porque o tempo vai continuar passando. Se eu tenho 70, 80, 90 anos, eu tenho 90 anos, eu não viro 50 depois, mas a qualidade, a minha saúde, né, frente a isso é que vai ser diferente. Então, vejam que é um modelo bem bonito. Nesse capítulo, ela explica um pouco mais o que é a metilação, o que é a epigenética, né, faz uma abordagem bem interessante, que eu acho que vale muito para a gente ter em mente, né? E aí, na sequência, eu fiz, então, uma espécie de um resuminho de algumas coisas que apareceram, não é tudo, né? Mas de desfechos associados. Diminuição do estresse, ansiedade, eu posso falar de depressão, uma série de outras coisas. Modificações estruturais, então muda a neuroplasticidade, muda como é que o cérebro está respondendo, essa arquitetura cerebral modificada pode ser benéfica também, e do ponto de vista molecular, estresse oxidativo, toda a função imunológica, mas não esquecer que esses efeitos, eles vão acontecer em diferentes momentos da vida, desde a infância, adolescência, vida adulta, envelhecimento. Isso porque eu estou falando, né, por exemplo, da pessoa estar exposta ao estresse, mas se eu quiser ser mais cuidadosa, eu posso falar desde a vida embrionária, ou até desde antes da fecundação, se eu pensar na transmissão transgeracional, né? Bom, e os telômeros, só para a gente não deixar de lado, já que ele estava aparecendo lá naquele primeiro artigo que me direcionou aqui para as coisas que eu estou contando para vocês. O telômero é uma porção terminal nos cromossomos
que está lá porque tem uma enzima que se chama telomerase, que faz várias sínteses de uma série, né? Porque o telômero ele é composto de DNA, é a mesma coisa, né? Uma continuação do cromossomo. Então, a telomerase, ela cria esse monte de cópias, vamos dizer assim, que ficam nessas posições terminais, mas isso, depois de um tempo, ela para de estar ativa. A telomerase é muito ativa na vida embrionária, no começo do desenvolvimento. Então, o que acontece? À medida que as células vão se duplicando, aquele pedaço grande de telômero que a gente tinha vai se dividindo nas células filhas, de tal forma que, com o tempo, ele vai encurtando. O encurtamento de telômeros é uma coisa conhecida, não tem, né? Isso já acontece normalmente se eu pego uma célula e ponho numa placa e deixo crescendo e ela vai se dividindo dentro de um meio de cultura, aquele telômero também vai encurtar. Então, não é uma coisa que está relacionada com o organismo vivo completo, ele está relacionada com a divisão celular e vai acontecer sempre. Mas existem situações que são conhecidas que podem estar associadas com encurtamento de telômero. Questões, por exemplo, com o uso de cigarro, estresse oxidativo, sedentarismo, consumo de alimentos não adequados, enfim, estou vendo a Érica, né? A nutrição é super importante, então tudo isso vai estar interferindo, vamos dizer assim, no comprimento dos nossos telômeros. E telômero muito curto é cromossomo desestabilizado. Cromossomo desestabilizado, célula que não vai funcionar direito, e aí, para a saúde, isso é desagradável, não é desejado, né? Então, o que a gente já viu sobre isso na vida, né, de publicação? Então, primeiro o que eu acabei de falar, vida com muito estresse acelera o encurtamento do telômero, tá? Isso é um dado conhecido. Aqui a gente está mostrando só um gráfico, né? Um trabalho antigo, de 2004, para vocês verem que isso já é sabido há muitos anos. Então, pessoas com níveis de estresse muito altos costumam ter, né, uma telomerase menos ativa e um telômero mais curto também. E aqui é uma revisão que fala, né, um pouco da atividade da telomerase, o quanto que isso está relacionado com saúde, com doença. E aí, então, primeiro isso que eu falei para vocês, né, quanto menos ou mais eu tenho de atividade de telomerase, o comprimento do telômero. O que acontece? Se eu não quero que o meu telômero encurte, porque de alguma forma eu estou vivendo uma vida muito estressante, como é que eu poderia resolver ou tentar dificultar esse encurtamento? Aumentando a atividade da telomerase. Será que isso é possível? Né? Então, essa ideia seria um jeito da gente tentar consertar um pouco esse encurtamento telomérico. E aqui, então, é uma lista de trabalhos que utilizaram, né, práticas, tanto de atividade física como de meditação, mindfulness, e viram se isso produzia ou não alteração do comprimento do telômero, que é esse TL, né, telomere length, ou atividade da telomerase TA. E aí, então, com práticas diferentes em mulheres na pré-menopausa, por exemplo, pós-menopausa aqui e pré-menopausa aqui, adultos com fadiga crônica, cuidadores de pacientes com demência, eles viram, então, se havia modificação. E aí, toda vez que você tem um sinalzinho positivo aqui, significa que a prática, a intervenção, produziu um efeito positivo. Tá? Então, mostrando para a gente que, sei lá, aqui vamos pegar essa de exemplo, 12 minutos diários de meditação com yoga, durante e essa outra prática, né, associada, durante 8 semanas, aumentou a atividade da telomerase. Tá? E por aí, esse artigo aqui falando de algumas que não produziram efeito quando está o zero aqui do lado. Continua mais ou menos nessa linha, só que aqui já são estudos que estão fazendo grupo controle também, e de novo, né, se mudou o comprimento de telômero, ou aqui nem tem atividade, só, desculpem, comprimento de telômero. Então, mostrando para a gente, aqui de novo, tem menos atividade de telomerase, mas vários com comprimento de telômero também. Então, é para dar uma ideia de que é possível, né, a gente conseguir, com exercício físico ou com algum tipo de prática complementar, modificar um pouco aquilo que já seria esperado. Mulher na pós-menopausa vai encurtar telômero. Será que se ela fizer meditação, praticar exercício físico, se alimentar bem,
melhora, né? E aí a gente tem várias evidências de que isso pode ser um efeito positivo, sim. Aqui é só um resumo, né, do que aparece como resultado, mas acho que o principal é falar aqui, né, que o telômero é um biomarcador importante que pode ser usado e que a meditação, as intervenções, né, se provaram ser viáveis para conseguir mudar a atividade da telomerase e aumentar, né, o tamanho dos telômeros. Isso é um trabalho mais antigo, então tinha menos coisa, e aí ele fala um pouco, né, da falta de evidência, mas com o tempo essas evidências foram ficando cada dia mais conhecidas. Então hoje a gente tem mais segurança para dizer que existem efeitos sim. E aí eu trouxe esse mais para uma homenagem, né, ao professor Marcelo e o Javier, quer dizer, um trabalho que fala da questão do cumprimento de telômeros e das práticas meditativas, e eles encontraram, né, que os meditadores têm maior comprimento telomérico, e, em geral, quando eles olham, né, individualmente, o número de células com telômeros mais curtos é menor nos meditadores, né? Então, isso traz essas conexões entre a meditação e o comprimento telomérico, que é o objeto de estudo aqui nesse artigo. Mais um também do grupo do Javier, nessa linha, falando de metilação de DNA, e aí ele mostra, nessa tabela tem toda a descrição da amostra com que ele trabalha, pessoal de educação superior, a porcentagem de sexo masculino, média de idade, enfim, as características, e o que ele encontra, então, é uma modificação significativa, né, de níveis de metilação de DNA que estão relacionados com genes importantes, que inclusive estão associados aí com a região telomérica e subtelomérica, então, junta um pouco daquilo que a gente falou antes, né, modificação de expressão gênica por conta de modificação epigenética e, nesse caso, envolvendo genes que estão relacionados com o comprimento telomérico, tá? Tentando associar aí o que a gente foi falando ao longo dessa nossa conversa. Conversa que só eu falei, né, gente? Desculpa, mas eu sou assim, engato uma primeira e saio falando, mas vai dar tempo de vocês, já estou terminando de fazer algumas perguntas, né? Mas a conclusão aqui, meditação por longo prazo vai produzir essas modificações em regiões teloméricas, então mostrando, né, um mecanismo possível que está mediando a redução de estresse em meditadores, fazendo a conexão. E aqui é um trabalho da Perla, uma opinião, né, que a gente pode chamar, e ela fala basicamente disso, de epigenética e meditação. O trabalho é uma conversa sobre tudo que a gente falou, mas o que eu gostei foi o que ela trouxe como mensagem final. Ela coloca lá questões para ser investigadas. Eu traduzi isso para mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que ela fala aqui é que a meditação pode induzir eventos epigenéticos. São perguntas, né? Questões. Será que o que a meditação está fazendo, de fato, é duradouro? Vocês viram que muitos dos trabalhos são até, né, uma prática, ela mesma, o primeiro dela, né, praticantes que fazem uma prática bem intensa e é antes e depois que fazem a medida, mas será que isso fica ao longo do tempo? Será que eu vou conseguir benefícios, né, para um envelhecimento saudável, para prevenir doença? Aí, será que essas práticas, elas podem ajudar a diminuir também o que acontece com as pessoas que são expostas a trauma? Então, não só, né, o estresse, mas o trauma como uma forma de mecanismo aí de tratamento das pessoas. E aí, quais seriam os períodos sensíveis para que isso acontecesse? Então, tive um trauma na infância, adianta, né, pensar que eu vou modificar na vida adulta? Ela traz essa pergunta que eu falei rapidamente, eu falei, esqueci de colocar, né, o embrião lá. Será que a prática da meditação pode modificar o epigenoma de célula germinativa? Ou seja, que eu posso, de alguma forma, ter uma modificação por conta de uma prática num ócito ou no esperma, e com isso, então, passar para o filho, né, as gerações, os filhos, os netos se beneficiarem dessa prática?
Então, daí ela conclui, né, com essas questões, que ela espera que a meditação e a epigenética ajudem a gente a ter essa visão dos mecanismos, de como que eu posso usar isso e não ter que usar intervenções farmacológicas, que isso seja uma coisa eficaz e duradoura para trazer bem-estar, saúde e trazer, então, né, essa perspectiva molecular, né, que seria importante também, né, uma chave para ensinar as tradições contemplativas, porque quando você ensina a tradição só pela tradição, algumas pessoas resistem, né? Elas só acreditam quando uma molécula muda. Então, será que com isso tudo a gente não vai conseguir, de uma forma mais eficiente, estar trazendo, né, uma forma de ensinar, né, e mostrar como é que a coisa está modificando e explicando tradições que podem ter muitos anos, né, milhares de anos, mas que o que está acontecendo, eu só tenho máquina bonitinha e avançada para medir hoje em dia, né? Então, achei que essa opinião dela ficou bem legal, por isso que eu quis trazer essas questões para a gente pensar aqui no final. Acho que esse é o último slide. Opa, desculpa. Falei que eu ia colocar o e-mail, né? Então, só para, se vocês quiserem anotar para pedir alguma coisa, fica à disposição. O que eu tinha para falar é isso, e aí, se vocês tiverem perguntas, eu não acompanhei o chat, gente, porque é muita coisa na minha idade para fazer tudo ao mesmo tempo. Deixa eu voltar aqui. Aí eu vejo vocês. Vânia, muito obrigado. Excelente aula. O pessoal está com fome, mas eles querem fazer perguntas, sim. Então, a gente tem um tempinho aqui. Tá, eu estou vendo uma aqui, que está falando, né, impactos do estresse crônico para um cérebro ainda em desenvolvimento. Bom, muito pior para o adolescente do que para um adulto, a gente tem bastante evidência, e aí, se vocês forem pegar qualquer coisa, né, pode ser um estresse porque a casa foi assaltada, e aí, né, gera um medo, enfim, pode ser um estresse diário, de uma família que tem um jeito um pouco particular de tratar o filho, e isso pode servir, né, diariamente. O que a gente tem na literatura com humanos é um pouco menos evidente, mas já tem. Não com mindfulness propriamente dito, né, mas mostrando o quanto que a exposição a traumas causa modificações, e o que tem bastante é com animal. Com animal, porque daí você pega o rato ou camundongo, sempre com comitê de ética em pesquisa animal aprovando, eu não posso sair fazendo nada com o animal só para ver o que, que vai dar, né? O que eu falo pode dar essa impressão, não, né? Muito, muito, muito controlado, mas a gente pode submeter o animal a vários tipos de estresse. Medo, choque, falta de alimento, poluição, invasor, você colocar, né, um rato numa gaiola de um rato dominante na gaiola de um que não é, enfim, tem várias formas, frio, tudo isso, hoje em dia já tem estudos mostrando que algumas dessas intervenções, elas modificam, vou chamar de intervenção, mas é manipulação, melhor, para não confundir. Essas manipulações, elas modificam, às vezes, só o cérebro do animal. Às vezes, se ele é um animal mais jovem, a modificação é mais importante. Então, você consegue ver no filhotinho pequeno, no adolescente e no adulto como é que isso pode acontecer. O interessante é que, às vezes, o adolescente ele tem resultados piores do que no filhotinho pequeno. Você pega um camundongo de dias e pega um camundongo chamado de adolescente, esse daqui, o adolescente, parece sofrer mais. E aí, quando a gente vai estudar humano, né, é mais observacional. Claro, você não vai colocar uma criança, né, numa situação de estresse para ver o que, que vai dar, propositalmente. Se com o animal a gente tem que ser super cuidadoso, que dirá com o humano, né? Então, em geral, são histórias que já aconteceram, então você tem muito estudo com pessoas depois do Katrina, depois do 11 de setembro nos Estados Unidos, Holocausto, muitos estudos. E aí, o que acontece? Tem estudos mostrando, inclusive, como eu comentei com vocês, o pai estava com 5 anos de idade em algum lugar e fugiu para os Estados Unidos com seus pais, né, com essa idade pequena. Esse senhor e a mulher dele passaram pela mesma coisa, só que quando eles chegaram nos Estados Unidos, um tinha 6, outro tinha 5 anos de idade. Né? Não tiveram, né, muita consciência do que era
o processo que estava acontecendo na Europa. Quando eles chegaram, cresceram uma vida normal, porque não tinha, né? Claro, a família mudou, veio um estresse dessa mudança, mas eles não tinham uma exposição tão intensa como os pais. Eles tiveram filhos. Filhos desse casal, isso é uma história que eu conto, porque tem até um videozinho da BBC, que é a história dessa mulher. Ela disse que desde pequena ela sempre sentiu angústia, ela sempre sentiu que ela estava meio deprimida, ela sempre sentiu coisas que ela não entendia, e aí, num estudo que ela entrou, com filhos de judeus que passaram ou não pelo Holocausto, foi observado marcas no DNA desses que os pais passaram pelo Holocausto, e é interessante, se os dois passaram, as marcas são mais proeminentes, se só a mãe passou, é mais do que se só o pai passou, então tem o componente, né? Tanto materno quanto paterno, mostrando para a gente isso, né? Que a experiência ao estresse, ela vai acontecer mesmo se você não está presente na hora que o estresse aconteceu. E aí tem estudos, né? Vários desses níveis, mas sem dúvida nenhuma, o adolescente acaba sendo muito impactado, e aí principalmente por causa das transformações que estão acontecendo com ele. Ele está numa fase de muita modificação, por conta de hormônio, por conta de questões com a própria sexualidade, né? E o fato de estar ou não estar, né? Já na puberdade. Então, isso tudo acaba mudando a química cerebral, o metabolismo, e isso tudo tem um impacto maior se eles passam por estresse. Então, eu falei um monte, porque eu fui lembrando de bastante coisa, mas eu acho que é importante, né, a gente pensar, né, que a qualquer momento da vida o estresse pode trazer marcas, e que essas marcas não são só, né, como se a gente pensa assim, é psicológico, né, como se não houvesse uma base para que os eventos psicológicos acontecessem, né, como se a mente não tivesse dentro de um corpo, né, como se isso acontecesse num outro nível. Aí vocês estão falando que querem o capítulo. Eu posso passar para o Marcelo depois, Marcelo, aí você... Perfeito. E aqui a Renata está falando, né, de transtorno de neurodesenvolvimento, TEA principalmente. Aí isso acho que o Marcelo sabe responder mais do que eu, se tem prática para essas crianças, Marcelo. Obrigado, Vânia. A gente tem, né, alguns estudos, mas não tem nada ainda robusto sobre isso, né? Tem algumas experiências, em especial como um tratamento complementar, não como primeira escolha, né? Mas ainda não é uma evidência robusta, o grau de evidência ainda está sendo desenvolvido.